Genial Analisa, nossa nova plataforma de recomendações com as melhores ações do mercado de capitais. Descomplicamos as análises de ações para você aprender como investir melhor o seu dinheiro. Comprar, vender ou manter? Essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma. Existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. Tem as melhores ações na sua carteira, com as recomendações mais assertivas do mercado. Invista com qualidade. Genial Analisa. Fala pessoal, muito boa noite. Aqui é o Bruno Bandieira. Hoje eu estou muito bem acompanhado para falar de renda fixa. Então, renda fixa voltando a patamares extremamente atraentes na minha visão. Acho que na visão do Rafael, aqui nosso convidado, sempre esteve atraente, já que ele é sócio-diretor aqui da Genial e gestor de renda fixa. Rafael, queria que você comentasse um pouquinho, falasse um pouco de você. Acho que o Adriano e o Eduardo Nishio, que estão acompanhando a gente aqui hoje, o público já conhece, já estão aqui regularmente falando de equities, mas agora nosso escopo é um pouquinho diferente. Queria que você se apresentasse aqui para o pessoal, falasse o que você faz aqui na Genial e comentasse um pouquinho mais sobre esse momento da renda fixa. Então, a renda fixa voltou à tona, acho que os investidores, a gente até acompanha trends de Google para ver o que está sendo pesquisado, e, cara, a renda fixa voltou muito forte e equities ficou lá em dezembro. Então, equities agora é coisa do passado. Se bem que na última semana a gente teve uma salvação aí. Pessoal, obrigado aí pelo convite. Bruno, Adriano, professor Nishio aqui também, hoje, presença ilustre. Obrigado aí pelo convite. Intruso aqui na renda fixa, né? Eu já estou no mercado há muitos anos, comecei lá atrás, na década de 90 no Pactual, depois passei pela JGP, Tradewire Group, e agora já quase 11 anos na Plural, né? Fazendo gestão de renda fixa e crédito privado. Durante esses anos com bastante êxito, né? Passamos por vários momentos de mercado e, de certa maneira, você tem um pouco de razão, né? A gente teve nesse último ano, ano e meio, a renda fixa um pouquinho por baixo, né? Você tinha uma taxa de juro nominal baixa, real também ficou por algum tempo negativa, né? E você, obviamente, as pessoas procurando outros ativos de risco por algum tempo, né? Mas, como eu sempre brinco, a renda fixa sempre está no portfólio, né? Pode estar em maior parte, menor parte, mas ela sempre tem que estar no portfólio das pessoas, enfim, seja para ter caixa, seja como própria alternativa de correr risco dentro dos instrumentos, né? Porque, como o Nishio gosta de brincar comigo, de renda fixa tem pouca coisa, né? No vencimento, se for paga, se for pré-fixado, que a gente também é pós-fixado. Mas eu acho que, tirando as brincadeiras, a renda fixa voltou com tudo. A gente vê realmente que as pessoas têm demonstrado maior interesse. Essa taxa nominal, que provavelmente semana que vem deve estar indo para 10,75, e você já começa, né, tendo uma inflação que parece que já está, de certa maneira, indicando ou diminuindo dos reais que a gente viu. Começa a ter uma taxa real já né, programar para frente. Então, você já vê que as pessoas começam a, de novo, se interessar. Acho até que nos últimos meses o pessoal já começou a olhar para alguns instrumentos de renda fixa de novo, gerando aí oportunidades, quer seja direto na nossa plataforma, né? Quem tem capacidade de análise e comprar os mais variados instrumentos que a gente tem na plataforma, quer sejam instrumentos de banco, CDBs, LFs, LCIs, LCAs, instrumentos de empresa, né, que a gente tem também debêntures incentivadas, quer ser instrumentos de crédito, né, os CRIs e os CRAs, são recebíveis do setor imobiliário e do setor do agronegócio, quer seja nos fundos, que é o que eu faço, né? A gente acaba profissionalizando a gestão de todos esses instrumentos e mais alguns que eu falei e escolhendo os melhores instrumentos para os fundos que a gente tem, né? A gente tem fundos desde os mais básicos de liquidez diária, né, que são os fundos D0 que a gente tem, até os fundos D30, D45, que compram outros instrumentos de maior risco, né? De maior duration, que é um conceito que a gente vai ver muito aqui, né? Mas seria um prazo médio dos papéis, se a gente imaginasse um fluxo e imaginasse um pagamento apenas ali. E isso aí
é uma das coisas que orienta muito o duration, os papéis, né? O quão longos são os papéis, isso orienta muito para a gente imaginar quanto que muda, né, de taxa e quanto que é o impacto disso no preço, né? Então, a gente vai ver ao longo aqui da conversa que quanto mais longo o papel, né, maior impacto da mudança de taxa no preço de como o papel é marcado, e normalmente eles são marcados inversamente proporcional, né? À medida que a taxa diminui, fecha, o papel valoriza, à medida que a taxa aumenta, o papel desvaloriza. Então, isso é um pouco do nosso dia a dia, mas sem dúvida, a renda fixa voltou aí a estar no dia a dia das pessoas. As pessoas estão olhando muito mais para isso. A gente já vê no influxo, né? Nos fundos, nos papéis, na procura por esse tipo de instrumento. E aí, ao longo aí à espera dessa 1 hora, a gente vai falando aí dos instrumentos, tirando as dúvidas das pessoas e trazendo aí o que tem de oportunidade. Boa. O Slot, também eu queria até já pegar num ponto aí que eu, por exemplo, tenho um pouco de viés aí para renda variável, né, para equities, até um pouco de cripto, mas recentemente a gente começou a entrar, começamos a ver, né, que de fato a renda fixa pode fazer bastante sentido. Eu sempre tive balanceado assim na carteira, mas eu sou uma pessoa que prefiro deixar em fundos ou até em títulos que eu sei que são mais seguros, né, que tem a duration mais longa. Eu prefiro pensar no longo prazo e normalmente com a duration mais longa as taxas são melhores mesmo, né. Mas muito do que eu tenho lido, falando assim bem geral, assim, para a gente começar de uma maneira bem macro, é que a lógica que eu vejo a ser seguida assim bastante nesse mercado é de procurar títulos pós-fixados, por conta de uma possível volatilidade, né, e incertezas quanto à taxa Selic, né, apesar de no pré existirem oportunidades que você consegue de 12%, 13% ao ano aí com basicamente fixo, né, que eu, pelo menos do pouco que eu dou uma olhada no mercado. Mas o que parece fazer sentido é para surfar essa alta de juros, né, esse ciclo de alta de juros, é procurar alguma coisa que seja pós-fixado, atrelado ao CDI, com uma duration mais curta, né, que já é de cerca de 3 anos aí. Depende de onde você... Adriana, essa pergunta é boa, mas ela depende de onde você está no ciclo, né? Se o ciclo ainda vai seguir mais, realmente, quando você compra um pré, imagina, vamos tentar fazer o exercício aqui do que aconteceu. Vamos supor, no começo do ano, o pessoal, né, se lembrar, achava que ia acabar a 3,5, né, esse ciclo de alta de juros. Se o cara comprou alguma coisa, não sei quanto estava na época na curva, mas vamos supor que ela tivesse inclinada e o cara comprou um pré a 5, né, de algum prazo. Hoje em dia, o juro corrente já está 9,25, ele está indo para 10,75. Então, para ele, não valeu a pena, certamente, comprar um pré. Fez muito mais sentido ao longo do tempo, ele está após, né? Mas se agora a gente se aproximar desse fim de ciclo, vamos supor que realmente a gente está chegando e, sei lá, tenha mais... O que está meio que na curva é uns 12,5, 12,75. Vamos supor que a gente esteja se aproximando do fim. A curva, até nesse momento, né, nos prés, tem alguma parte até invertida, né? Na maioria está um pouco invertida, porque o pessoal está achando que você está no final do ciclo e que em algum momento, depois da eleição principalmente, os candidatos vão acabar indo mais para o centro, mesmo o Lula que está na frente ou o Bolsonaro que tá, e que você vai ter uma queda na taxa de juros, né? A taxa de juros vai começar a cair. Então, de certa maneira, pode ser que o pré, neste momento, ele seja interessante, entendeu? Aí depende do risco que a pessoa quer correr. Se a pessoa não quer correr risco, né, e se ela acha que, de repente, está longe do fim do ciclo, é melhor você estar realmente no pós. É uma taxa nominal já alta, ela está começando, né, com a inflação a ter taxa real, é um negócio interessante. Se você quiser já apostar para, eventualmente, não só carregar o papel, você pode carregar e realmente depois a taxa que você vê, ela foi melhor, né? Mas se você, eventualmente, também quiser especular, isso não faz parte só da renda variável. Quer dizer, vamos supor, se de fato lá na frente isso aí for o final do ciclo e esse negócio, de repente, fechar o pré de 11 para 9, você pode, eventualmente, fazer um ganho aí e sair fora. Quer dizer, então, isso depende muito de que parte do ciclo você vai estar, entendeu? Então, normalmente faz mais sentido quando você está mais próximo do fim do ciclo você comprar alguma coisa pré. E você pode também pegar uma parte só pré, né? Que aí é a NTNB, né? Que aí você só paga a parte do juro real e você fica mais exposto ao que vai ter de inflação. Se você acha que a inflação, de repente, vai ter mais alta, mas o juro real
nessa faixa que está mais ou menos no mercado 5,5 é interessante, você pode pegar uma parcela só pré, que é a parte do juro real, e você está exposto à parte de inflação, se você achar que a inflação vai ser um pouco mais alta do que o que está precificado no mercado e tudo mais. Então, você pode também ter essa possibilidade. Aí vai muito do que a pessoa quer. Né? A pessoa que está querendo correr menos risco, sem dúvida, ela fica pós. Tá? Aquele dinheiro que o cara quer ter, ele precisa fazer um pagamento, enfim, ele compra lá, ou ele vai no yield da vida nossa, que é o fundo D0, que tem praticamente só LFT, ou ele compra uma LFT, pós, enfim, e carrega aquele papel até o dia que ele precisa de um pagamento, um vencimento que ele vai ter. A chance disso daí dar um problema é muito, muito pequena. Também tem um pouco de risco. A gente teve um movimento ali em outubro 20, que deu uma descolada. Mesmo esses papéis andaram até negativo, foi até tema até do negócio do jornal. É muito, muito raro. Às vezes tem um leilão que espirra, a taxa nominal está muito baixa, o pessoal não quer, enfim, por detalhes técnicos. Pode acontecer, mas é raro, é muito, muito raro. Isso acontece pouquíssimas vezes. Então, normalmente, o cara que quer menos risco, ele vai ali no pós e ele tem mais ou menos uma certa previsibilidade do que ele vai, ou em grande parte, uma previsibilidade do que ele vai resgatar quando ele precisar. Quando o cara quer, normalmente, correr um pouco mais de risco, ele pode fazer isso aí que a gente falou. Ele pode ir numa parte pré ou numa parte de inflação, né, numa NTNB, e aí ele pode ir dando mais duration ou não. Né? E também tem um negócio, se o cara vai precisar ou não do dinheiro. Você falou que você é um cara de mais médio e longo prazo, que você, separa aquele teu dinheiro e não vai mexer. Beleza, aí tranquilo. Quer dizer, ali, independente do que acontece, vamos supor, a gente está falando de juro real, na NTNB é 5,5. Ele abriu para 6,5. Você vai ter uma marcação a mercado contra você. Mas se você não precisa do dinheiro, você vai carregando naquela taxa, isso aí naturalmente ao longo do tempo você vai recuperando. Obviamente que quanto mais curto, menos tempo para você recuperar, né? No carrego do próprio papel. Quanto mais longo, você precisa de mais tempo. Então, acho que isso aí depende muito da estratégia que as pessoas querem ter, entendeu? E da possível utilização do próprio dinheiro, entendeu? Acho que é mais ou menos nessa linha em relação à estratégia da pessoa. Se ela, de repente, está meio pré, que a gente falou do pré, ela acha que 11 e pouco é um bom negócio para carregar 2, 3 anos. Tudo bem, a mesma coisa. Se não for o final do ciclo, for a 13. Tá bom, aquela parte do dinheiro, ela não vai, obviamente, botar tudo, 2%, 3%, 5%, 10%, ela vai carregar 11% durante algum tempo. O problema dessas estratégias, e quando você alonga, é quando você precisa do dinheiro no meio do caminho. Aí você se aproxima mais aí do mundo de vocês da renda variável. Que aí você pode ganhar ou perder, né? Que é aquilo que eu falei do duration e de quanto a taxa está mexendo, né? Se ela diminui, você ganha, e se ela aumenta, você perde. E quanto mais longo o papel, maior o impacto no preço. Então, você pode ter coisa aí 5, 10, 15, 20% de perda ou ganho, eventualmente até mais, se você quiser sair no meio do caminho, dependendo de que papel você vai comprar. Então, isso depende muito da estratégia e do que de fato a pessoa precisa ou não precisa do dinheiro, se ela tem uma estratégia de médio e longo prazo, se tem necessidade de resgate, se pode vir a ter necessidade de resgate no meio do caminho. Então, isso tudo tem que compor a estratégia da pessoa, né? Legal. Professor Slot, eu quero dar um step back aqui e começar, porque é um mundo assim, novo para a gente, de certa forma, e tem muito papel, tipo de papel, né? Você tem corporativo, você tem bancário, enfim, você tem CDB, tem Tesouro Direto, e os fundos também, você tem high yield, crédito corporativo. Se você pudesse explicar para a gente um pouquinho de cada uma dessas características. Porque assim, a gente tem aqui um povo que, desde o iniciante até o cara mais avançado, né? Isso assistindo a gente. Então se vamos lá. Explicar. Você tem os papéis do Tesouro lá, tem pós-fixado, como a gente falou, os pré-fixados e os que têm, né, uma parte pré-fixada e o resto vindo da inflação, que são as NTNBs, né? Então você tem esse tipo de papel quando você quer correr risco do governo. Pré-pós e uma parte linkada à inflação. Então, você tem os papéis do governo. Isso pode ser para tudo, tá? Os bancos, as empresas podem sempre fazer pré-pós. O mercado, normalmente, de papéis privados, ele no Brasil, durante muito tempo ele foi por cento CDI, mas normalmente ele é CDI+. Os únicos papéis que são mais linkados ao índice de inflação são os papéis incentivados, das debêntures incentivadas das empresas. Os bancos eventualmente captam e tudo mais, mas
é mais raro. Normalmente eles têm uma preferência por cento CDI, e hoje em dia CDI+. O mercado andou ao longo do tempo, principalmente com essa Selic baixa, para botar realmente o spread de crédito, né? Deveria ser uma Selic mais, mas o CDI mais alguma coisa. Então, nos papéis bancários, que é o que as pessoas acham que têm mais conhecimento, porque realmente acho que o mercado brasileiro, as pessoas sempre tiveram papéis privados mais de bancos. Você tem os CDBs, tá? As LCIs e as LCAs. Tá? LCI e LCA, quando você tem um crédito imobiliário, um crédito agrícola, você pode lastrear essas operações. Esses papéis têm garantias do FGC. Tá? Tem aquela regra do 250 mil, aí 1 milhão em 4 anos. Quer dizer, esses papéis, lembrando sempre que não é só o nominal, o rendimento conta nesses 250 mil por CPF. Então, você tem os papéis. E você também tem as letras financeiras, que aí não tem garantia do FGC e, obviamente, tem um spreadzinho maior do que o do CDB. Então, de papéis de banco, você tem isso. Em relação a papéis de empresa, você tem as debêntures, você tem as notas promissórias para papéis mais curtos, normalmente são usados aí 1, 2 anos. E você tem as debêntures. Tá? E você também tem as debêntures de infraestrutura, que são da Lei 12.431. Essas debêntures, elas, por estarem linkadas a projetos de infraestrutura, ela, para pessoa física, você tem isenção de imposto. Tá? Assim como LCI e LCA, você também tem isenção de imposto, CDB não. Então, essas debêntures incentivadas, o 12.431, você tem isenção de imposto. As debêntures convencionais, não. Pessoa física paga imposto. E você também tem os certificados recebíveis, tanto imobiliários quanto agrícolas, CRIs e CRAs, famosos CRIs e CRAs. Esse você também tem benefícios, tá? E são estruturas que você acaba botando na forma de recebíveis, né? E você também pode comprar, são os instrumentos de crédito assim, que a gente mais tem, né? Os CRIs e CRAs, as debêntures incentivadas ou convencionais, notas promissórias, e esses papéis bancários aí, CDBs, LFs, LCIs e LCAs. Eu diria que esse é um universo... Aí você vai ter mais instrumentos de crédito, mas eu diria que, sei lá, do que a gente tem nos fundos, 99% passa por aí. Dentro dos fundos, cara, o que a gente tem, por exemplo, da nossa grade, a gente tem o Yield, que é um fundo D0 que tem basicamente LFT e um pouquinho de crédito privado. Aí ele é um D0. Você tem um D1, que é o High Grade, era um High Yield, mas a gente mudou para High Grade, que acho que é até um nome melhor, que você tem uma parcela ali de 40% de crédito privado muito bom, de bom rating e de duration curto, papéis curtos, e depois 50%, 40%, 60% de títulos públicos mesmo, basicamente LFTs. Aí você vai andando na escada, você tem um crédito corporativo, que é um hedge fund de crédito, aí já é um D30, a gente fez virar um D30, e aí você tem qualquer tipo de instrumento, basicamente debêntures e aqueles instrumentos de banco que eu falei, mas você pode ter qualquer instrumento. A gente tem também fundos não exclusivos, mas fundos para debêntures incentivados, que tem o benefício fiscal. Tá? Então, você tem que ter, depois de 2 anos que a gente já tem aí de estrada no fundo, aí 6, 7 anos, você tem que ter 85% dele comprado em debêntures incentivadas, tá? da Lei 12.431. E a gente tem 2 tipos de fundo interessantes. Quer dizer, num deles a gente corre o risco do IPCA, do juro real, mas a gente faz um pouco de hedge ou não. E o outro a gente faz totalmente hedge para não correr o risco, não correr o risco do juro real. Então você tem essa oportunidade. A gente tem alguns fundos ainda de previdência, tem muitos fundos exclusivos, né, de parceiros nossos que gostam muito, desde fundos de previdência, até empresas de alocação, caixas de empresa. Então a gente tem uma grade bem extensa. A gente também tem um fundo de bolsa que opera CRI, porque os CRIs, apesar de serem muito próximos ao instrumento de renda fixa, eles operam basicamente dentro de uma roupagem de FIIs na bolsa. Tá? Então, esses fundos de CRIs, a gente tem, por exemplo, o nosso é o PLCE, que é um fundo de CRI. E agora também a gente está no meio de um processo aí também, como eu falei, de CRA, de um fundo de CRA. Esses FIAGROS agora também, né, também que vão operar em bolsa, já tem alguns operando no mercado, vão ser mercados que vão operar mais esse mercado de CRA. Mas nada impede da gente, num crédito corporativo, ou até num fundo de debêntures incentivados, a gente ter um CRI ou um CRA, a gente pode eventualmente... a gente não tem o benefício no fundo de debêntures incentivados, sim, mas no fundo de debêntures convencionais não, mas a gente pode eventualmente carregar. E a gente também lançou há 1 ano e pouco atrás
uma estratégia ESG, quer dizer, ela é parecida com o crédito corporativo, ela corre um pouco mais de risco de mercado, tem um pouco de debêntures incentivados, pode ter até bonds lá fora, mas com a metodologia ESG, né? A metodologia ESG é a importância, né, do meio ambiente, do social e da governança. A gente está testando a tese, a gente trouxe uma tese que está sendo testada muito aí no universo de vocês de equity, para esse nosso mundo de crédito, e a nossa ideia é usar esse filtro. A gente tem até Rodolfo, né, nosso presidente, tem essa tese de que no longo prazo tudo vai ser ESG, que esse negócio vai ser tão importante que a gente vai ter, mas a gente tem se esmerado em fazer esse fundo, é um fundo que já tem aí mais de ano, é um fundo muito interessante, a gente faz doação com parte do dinheiro para algumas instituições que, inclusive, fazem importância na Amazônia, projeto social do próprio Guga, que é nosso embaixador, tem um projeto também de mulheres empreendedoras, que a gente também ajuda, tem a ver com a tese. Então, é muito bacana e a gente tem esse fundo ESG de crédito. A gente tem uma grade bem extensa, desde o fundo mais simples, passando aí por CRIs, CRAs, debêntures incentivadas, redeadas ou não, e todos esses instrumentos de crédito a gente tem no fundo, a gente tem uma grade. Depois, o pessoal, se quiser consultar e ver dentro da nossa plataforma, a gente tem uma grade grande. E da mesma maneira, quer dizer, e aí falando um pouco da plataforma, a gente também tem dentro da plataforma todos esses instrumentos que a gente conversou aí, quer dizer, CDBs, LFs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures convencionais ou incentivadas. Então, a gente tem uma gama muito grande, com várias oportunidades. Como o Adriano falou, aí dependendo da estratégia da pessoa, prés, ligadas à inflação, pós, de bancos grandes, bancos médios, de empresas com rating óbvio e não tão óbvio. O que eu acho só relevante é que a pessoa que for comprar direto entender todos os riscos, saber o que está aplicando, né? Quando vence o papel, o duration, qual a taxa, se quiser olhar um relatório de rating, quer dizer, não comprar aquele negócio sem ter nenhuma ideia. Então, aquele cara que não tem muita ideia de um nome que é melhor, né, na minha humilde opinião, que ele procure uma ajuda profissional de gestão, um fundo a quem ele vai delegar essa escolha desses papéis. Tem muitas ofertas no nosso mundo de renda fixa 476, que são ofertas que são restritas, que não é para o público todo, como as ofertas 400. Então, os fundos muitas vezes também ganham dinheiro nessas ofertas, porque eles têm acesso. Não são todas as pessoas de varejo nesse tipo de oferta não têm acesso. As ofertas 400, sim, elas têm. Então, tem um universo para as duas coisas. Aquele que tem capacidade, que acha que tem capacidade de análise, que entende do mercado, ele vai direto e, enfim, pode perguntar para o nosso assessor, pegar algum tipo de ajuda. Para aquele que tem mais dificuldade, para aquele que prefere terceirizar, a ideia do fundo é uma ideia bacana, né? Os rendimentos, a gente tem um histórico grande, né? Bruno pediu para falar no começo, são 10, 11 anos aí fazendo gestão de renda fixa e crédito privado aí na Plural. Sempre a gente pegou vários e vários ciclos. A gente bateu aqui na madeira, nunca tivemos um evento de crédito, né, de default relevante. Mesmo em abertura de spread, a gente é muito ativo no mercado secundário. Donini, que trabalha comigo, é um cara super ativo. Estou sempre ali cobrando dele também para que a gente haja com rapidez no mercado secundário. Então, a gente, né, passou aí por vários momentos aí nesses últimos 10, 11 anos e conseguiu entregar performance para os nossos cotistas. Sim, eu queria até pegar nesse ponto aí que você falou, Slot, que pensando no investidor, né, que está com interesse aí de se expor aí à renda fixa, que seja CRA, CRI, LCA, LCI, o que for, essas debêntures, tudo que são papéis atrativos, né, pensando no longo prazo, com rentabilidade mais segura, de menos risco quando comparado com renda variável. E é exatamente isso, né? Quando eu vou até puxar um pouco mais para o lado das CRAs e das LCAs, porque eu sou suspeito para falar, né? Eu cubro agronegócio aqui, e aí até colocando isso em perspectiva, pode me corrigir se eu estiver errado, né? Mas para alguém que quer estar exposto ao agro, por exemplo, você tem essa oportunidade de comprar um CRA, né? E com um CRA, não tem a garantia do FGC, né? Mas apesar disso, normalmente a rentabilidade que você se espera frente a um LCA, né, que é um título emitido de um banco, normalmente é um pouco melhor. Mas aí o que acontece, né? Ele é emitido por uma empresa, né, por uma empresa do agro ou por um produtor, e você
está basicamente ajudando a financiar essa empresa, né? Essa empresa, esse produtor está antecipando as suas contas a receber através do CRA, e você vai lá e consegue comprar e oferecer esse dinheiro para a pessoa, e você consegue ter uma rentabilidade de volta, né? Além disso, é isento de IR, então, por que é isento de IR, né? Do meu entendimento, porque o governo deseja incentivar investimentos nesse setor. E você tem essa exposição ao agro, e ao mesmo tempo você não depende da performance da empresa, né? Então, na renda variável, quando você compra um papel da SLC Agrícola, da Soja 3, Boa Safra Sementes, o que for, o resultado da safra, o resultado do que está sendo feito dentro da empresa acaba afetando a sua rentabilidade, né? Calma. Você precisa da empresa que precisa te pagar. Você, às vezes. Não, quando eu falo de renda variável, quando eu falo de renda variável, né? Quando eu estou falando de renda variável. Você crescimento, né? Você tá sempre. Exato, né? Você precisa que a empresa cresça, que ela gera caixa. E no CRA. Aqui precisa estar vivo e precisa te pagar. Exato. Não é que não depende da produção. De crescimento, de exato, mas ele tem que estar saudável para poder te pagar. Exato, Sim, os CRAs, eles são uma alternativa boa. Eu acho que você tocou num ponto muito bacana. Isso tem um pouco também com a tese que a gente acredita nesse fiagro que, enfim, o mercado está vindo. É que hoje você ainda tem muito pouca participação de produtos a participação do setor agro, você que é do agro, no PIB é gigante. E você ainda tem uma participação financeira muito pequena. Então, acho que a melhor maneira, né, do que a gente acha do cliente se expor de uma certa maneira ao setor agro, ou uma das possibilidades, é de fato o fiagro, ou o cara que consegue comprar direto no CRA, quer dizer, em termos de diversificação de carteira, sem dúvida, é muito interessante. O CRA é um instrumento bom, como você falou, muitos deles você tem um prêmio legal, e tem uma coisa boa, eu gosto muito de CRI e CRA, tá? Que tem um negócio que é o seguinte, quando você está num crédito que não é tão óbvio, às vezes até no óbvio você tem isso, você muitas vezes pega a garantia. Então, exemplo, eu pego um galpão que está alugado para a loja americana. Então, eu vou receber, né, os aluguéis que a loja americana passa no galpão, né? Ou Magazine Luiza, ou qualquer outra empresa. Pode ser uma empresa qualquer. Se a empresa... Muitas vezes o cara te dá o galpão em garantia. Quer dizer, se você acaba não recebendo aluguel, aquele galpão ele acaba ficando como garantia para a tua dívida. E muitas vezes, né, isso é muito prático, por exemplo, nos nossos fundos, a dívida é menor do que o valor do galpão. Então, você, além de ter um bom devedor, de ter uma boa estrutura de recebíveis, você ainda tem garantia. Na parte do CRA, a mesma coisa. Às vezes o cara te dá, enfim, ou safra, ou máquinas, ou terra, ou galpões mesmo, e você acaba ficando com uma garantia real relevante também. Então, são instrumentos que têm taxa, que têm isenção fiscal e muitas vezes garantia. Ou seja, ele é muito bem defendido. Pode dar problema? Lógico que pode dar. Você até falou, ele tem menos risco que a renda variável. Depende. Às vezes você tem o CRA nem é tão longo. O CRI, por exemplo, é muito longo. Então, se você tem um problema, muitas vezes, de abertura muito grande de taxa, você pode ter, de fato, uma marcação a mercado pior. Diferente do equity, é que você não sabe se volta. Esse aqui, se o cara não quebrar, ele vai te pagar. Então, ele volta. Você pode ter uma marcação a mercado ruim, mas, em tese, ao longo do tempo, ele vai voltando se o cara tiver condição de te pagar. Se não tiver condição de pagar, ele é binário também. Tu perdeu tudo. Claro. Né? Quer dizer, obviamente, o cara vai te pagando cupom, vai te pagando juros, eventualmente tem amortização ao longo do caminho, mas, enfim, se em algum momento dá o problema, o cara também não te paga, né? E aí você tem esse problema do binário, né? Mas, sim, enfim, de um modo geral, baita instrumento, eu gosto, a gente realmente tem feito um esforço nessa área, gosto muito também dos CRIs, que são instrumentos muito interessantes, e a gente na plataforma, quer dizer, ou você pode ir nos nossos instrumentos, né, que é o PLCE, que é o fundo que a gente já tem em bolsa, a gente está com um fundo né, de agronegócio que a gente vai lançar também, o mercado todo tem vários fundos de CRI que operam em bolsa, inclusive hoje no IFIX, né, que é o índice lá de fundos imobiliários, a maior parcela é de fundo de CRIs, hoje disparado. Quando a gente começou o nosso fundo de fundos lá, o BPFF, em 2013, era fundo de escritório passivo 60%, 70% do mercado. Hoje você tem uma parcela de fundos de CRIs imensa, então, dada a relevância e importância desse mercado. E acho que está sendo lançado, né, um negócio que veio do ano passado, esses fiagos, que vão ser um catalisador importante também para os CRAs. Quer dizer, então,
o mercado vai ficar muito mais dinâmico, né? À medida que os CRIs foram aumentando, você começa a aumentar o mercado secundário, você começa a aumentar o giro, e aí realmente você tem um mercado muito mais interessante, mais pujante, e acaba sendo bom para a pessoa física também, que ela também consegue ter mais saideira de papéis que são mais ilíquidos no mercado secundário. Muitas vezes você tinha que comprar um CRI e carregar até o vencimento. E não, se a pessoa quiser sair, se por algum motivo precisou do dinheiro, ou já fez muito lucro, ou no outra ponta perdeu mais do que imaginava, ou do que queria, ela também pode eventualmente sair no secundário. Então, a presença desses fundos, vamos dizer assim, profissionais, ou de pessoas dedicadas do mercado, traz muita liquidez para o mercado, e isso é muito bacana em termos de possibilidade de saída no mercado secundário. Se a pessoa Com certeza, eu acho que isso faz o maior sentido. Deixa eu fazer um comentário que eu sei que o Brunão... O ideal para produto longo é não sair no meio, cara, entendeu? O ideal para a pessoa é não sair no... mas pode ser que... Tudo bem, às vezes você fez um baita ganho, você teve um baita fechamento de taxa, pode valer a pena. Mas o ideal é separar esse dinheiro para um bom crédito ou para uma boa estrutura e tentar não mexer nesse dinheiro ao longo do tempo. Mas vai lá, desculpa te cortar. Não, imagina, o Bruno tá para fazer um comentário aqui também, foi mal também interromper você, Brunão, mas eu concordo com você, eu só acho que tem que pensar para o investidor, você tem que pensar exatamente nisso, né, em colocar e deixar aplicado por um tempo, e também essa oportunidade de você ter os fundos, eu acho que é algo muito interessante, porque tem toda essa dinâmica por trás, né, de fazer a escolha de quais papéis fazem mais sentido, quais que têm o maior risco, o menor risco. Quando você tem pessoas que, como você mesmo falou, né, têm o maior conhecimento, têm experiência do mercado, fazem a análise de tudo isso para você, colocam nos lugares certos, aí é onde que eu vejo muito valor desses fiagros e também de fundos em geral de renda fixa, né? Claro. E aí, até esclarecendo aqui para um comentário que eu vi aqui no YouTube, como um CRA não depende do resultado operacional da empresa. É justamente o que o Slot falou, né? Não é que não depende, obviamente a empresa precisa sobreviver e precisa ter o resultado para ela ter a capacidade de pagar os credores dela, né? Mas o que eu quis dizer com isso é que quando você investe na renda variável, por exemplo, na SLC, você depende do crescimento da geração de caixa, da performance boa dessa empresa, e aí você ganha baseado não nisso, necessariamente né? da sobrevivência da empresa. A renda fixa não é fixa se a pessoa que tem que cumprir com a obrigação não sobrevive, né? No caso a empresa. Exatamente. A gente tem uma pergunta aqui no chat do Giovanni Andrade aqui. Quais são os produtos de renda fixa que você considera melhor para passar os momentos de instabilidade em 22? Eu acho legal essa pergunta, porque para a renda variável é muito tangível para a gente olhar e falar, pô, a gente tem uma perspectiva de curva de juros elevando, a gente deve ter small caps, uma empresa de menor capitalização ou de crescimento muito grande com fluxo de caixa lá no futuro, que podem ter um valuation prejudicado, valor justo prejudicado. Agora, para a renda fixa, quando você fala de instabilidade, o que é mais seguro para o investidor escolher? Então, ele deve ficar no pré, no pós? Quanto mais incerteza tem, o que o investidor deve buscar? A gente falou aqui, o pós é sempre melhor para o momento de incerteza, né? Então, se o cara é totalmente conservador e está preocupado, no fundo ele tem ali o yield e o high grade, né? São fundos D0, D1, tem uma parcela grande de título público, e o high grade ele tem uma parcela 40%, 50% em crédito privado, mas de papéis mais curtos, de um modo geral, e de melhor rating, né? De rating muito bom, né? Basicamente, sei lá, duplo A menos para cima, 80%, 90% da carteira, teria a ver com como é que ela está hoje, mas de um modo geral, em escala Brasil, né? Escala local de rating. Mas, por outro lado, estava respondendo isso ao Adriano no começo, de repente o cara acha que esse movimento já está no final e que está muito gordo esse juro real, que a gente conversou até antes aqui do programa, a 5,5%. Então, ele tem que estar no debêntures incentivadas, porque, de repente, você vai ter um fechamento aí importante aí do juro real e ele vai aproveitar esse negócio, entendeu? Ou ele quer estar no crédito corporativo, porque ali você tem um spread, sei lá, de CDI mais 1,5, 2 nos papéis, o nominal já está alto, ele não tem preocupação com o spread de crédito eventualmente abrir, porque o nominal já é tão alto e ele quer pegar esse spread. Então, acho que, assim, o pessoal tenta sempre colocar a renda fixa como um todo. Acho que tem bastante oportunidade. Por exemplo, ano passado, os fundos de CRI, o nosso fundo de CRI, por exemplo, eu botei a carteira 80%, 90% linkado ao IPCA. Ele teve um carrego super alto. Então, depende, entendeu?
Se o cara não quer correr risco, se eu estou entendendo, ele tem que estar no pós, esse tesouro direto, aí, LFT, enfim, ou no yield ou no high grade. Mas não necessariamente. Quer dizer, a gente já teve um pouco de ajuste aqui. A gente já teve um movimento grande de juros, tanto no juro nominal, real, quer dizer, então você já teve um pouco desse ajuste. Então você pode usar a renda fixa também para fazer algumas dessas apostas aí, porque você já teve um movimento grande, né? Quando eu vejo o pessoal preocupado com o aumento de juros, calma, a gente já veio do 2, cara. A gente está chegando semana que vem no 10,75. Cara, é um baita de um aumento, demora a fazer. Né? Provavelmente a gente vai ter um crescimento que é zero esse ano, talvez possivelmente negativo, marginalmente positivo. Quer dizer, então pode ser que o próximo movimento, se a gente tiver uma eleição relativamente tranquila, ainda tem os Estados Unidos, né, que a gente não sabe quanto que a gente vai precisar de aumento de juros lá, como é que o Fed vai fazer. Hoje está precificado aí 4 aumentos, 5 aumentos. Enfim, pode ser muito mais, quer dizer, você tem um pouco de incerteza, você tem essa incerteza geopolítica aí, não sei muito mensurar esse Rússia e Ucrânia, mas você tem uma eleição aqui que a gente hoje está meio polarizado. Bolsonaro, a gente tem um pouco da leitura aí, né, do Paulo, do que a gente viu ao longo desses 4 anos. O Lula, a gente tem os mandatos dele anteriores, né, com alguns nomes, né, que o mercado sempre gostou e tudo mais. Vamos ver que tipo de governo, se vier o Lula, que vai ser, entendeu? Andaram falando algumas coisas, mas pode ser apenas papo eleitoral, a gente não sabe, né? Que não vai respeitar o teto, mas, de repente, já, por outro lado, ventilaram o nome do Marcos Lisboa, que é um nome que o mercado vai gostar. Você tem essa chamada do Alckmin, que sempre foi um cara super moderado para ser vice. Então, vamos ver o que vem aí pela frente. Então, pode ser que depois da eleição a gente tenha uma postura moderada do Lula, enfim, e se ele for o vencedor, ou alguma coisa mais próxima do Bolsonaro, e a gente tenha como próximo movimento uma queda de juros, né? O pessoal tenha a ideia de que realmente vai ter um comportamento fiscal, né, comportado, que os caras não vão fazer nenhuma grande loucura, que vão se importar sim com o fiscal, que é a âncora relevante. Então, você pode ter um movimento subsequente, que inclusive está precificado, de certa maneira, na curva, de abaixar os juros. Então, assim, se o cara não quer correr risco, ou muito pouco risco, como eu falei, citando o exemplo lá de outubro 20, ele vai mais para esse tesouro direto pós, ou para o yield, ou para o high grade, né? Que são esses fundos D0, D1, com uma parcela muito grande de título público pós, ou de empresas muito bem avaliadas. Mas ele pode, ao longo da grade, correr um pouco mais de risco e se aproveitar desse movimento que, em boa parte, já aconteceu e já está precificado. Então, pode ser que realmente a gente tenha uma surpresa positiva ou não. Ou a gente pode ter uma surpresa na eleição negativa, vindo de qualquer desses candidatos aí que estão disputando, ou alguma coisa lá de fora, alguma coisa mais acentuada nos Estados Unidos, se o cara, né, se os caras lá tiverem que subir o juro de maneira mais agressiva do que está se imaginando. O Slot, um papel, acho que até eu e o Adriano ficamos fazendo brincadeira aqui na área, são as NTNBs, então título IPCA que paga mais um spread ali, e de uma certa forma, como você tem um juros real implícito, se você carrega até o vencimento, hoje em dia você tem um pagamento em juros reais, até na nossa concepção que a gente brinca na área, é muito bom. Onde você vai achar 5% de juros real no mundo, olhando para os últimos 10 anos, enfim, com zero risco, olhando para frente, inclusive, onde a gente tem uma perspectiva, ou tinha pelo menos uma perspectiva. Zero risco, calma, cara. Senão zero risco, calma, mas... Risco, calma. O Brasil aí como sempre... Mas eu concordo contigo, assim, eu gosto também, eu acho que esse juro na faixa de 5,5 é interessante, é aquilo que eu falei, óbvio que dependendo do que acontecer no mundo, você pode ter ainda movimentos, mas a gente já fez um movimento super brusco. Eu, particularmente, acho interessante para pessoa física que quer carregar papéis com esse juro real, seja do governo ou até de um banco de primeira linha, um banco médio, uma empresa, um papel aí que não seja extremamente longo e tudo mais. Sem dúvida, se você conseguir ainda pegar um spread, tem papéis, inclusive, que tem 5,5, né, que são né, vínculo com a NTNB, ainda tem benefício, que é um pouco do que a gente falou aqui, depende de CRI, CRAS, as debêntures incentivadas, ou até debênture convencional não tem benefício. Então, imagina, você tem um papel com esse juro real, ainda tem um spreadzinho, né? Spread é a diferença que a empresa ou o banco paga em relação ao título do governo, quer dizer, então, seja 50 basis points ou 100 basis points, mais 0,5%, ou mais 1%, e às vezes com o benefício do imposto.
Entendeu? Por isso que eu digo que os papéis são muito, muito atraentes. Sei lá, vamos fazer um exercício aí. 5,5 mais 4,5 de inflação, 4 longo prazo, aí se der certo, ou 5, sei lá, 10,5 mais 11,5 mais o benefício do imposto. Então, é muita taxa, né? Aí depende de que alíquota você vai usar, se vai usar 15, 20 ou 22,5, mas é muito benefício. Então, por isso que realmente esses papéis linkados ao IPCA, ou até pré, que a gente estava falando, quando você tem aí, você ainda consegue um benefício fiscal nele, quer seja num CRI, num CRA, ou numa LCI, LCA de banco, é muito interessante, né? E eu acho que esse movimento acabou acontecendo. A gente viu esse movimento, acho que no último trimestre do ano passado, né? Um pouco dessa saída aí da Bolsa da Pessoa Física, eu acho que foi isso. Começou a chamar muita atenção, né? Não é minha especialidade, não vejo bolsa, mas obviamente estou olhando tudo sempre. Eu acho que o pessoal começou a fazer conta e começou a ver que era muita taxa, né? Então a bolsa dá um retorno muito expressivo. Uma coisa é quando você está comparando 2, 3, 4. Outra coisa é quando você já está comparando 13, 14, 15. Obviamente que você tem risco, a gente não está falando de coisas de mas de riscos muito bons, né? Aquilo que eu falei para dentro. O cara com capacidade se ele tiver capacidade de pagamento, vamos embora. Então, e muitas vezes, muitos desses instrumentos, cara, com garantia real ainda, quer dizer, então, muito bom. Às vezes você pega um prédio, às vezes você pega um galpão, um shopping em garantia. Então, você tem muita coisa interessante e realmente pagando uma taxa tanto real quanto nominal boa, né? E esse movimento que eu acho que a gente viu no final do ano passado e no começo desse ano ainda, o pessoal procurando esse tipo de instrumento. Para mim faz todo sentido, concordo com você. Acho Professor, que o spread é bom. De novo, Nishio, só muito importante, né? Quer dizer, se você compra longo e precisa sair no meio do caminho, isso pode dar um prejuízo. É muito bom o 5,5 mesmo, ele pode ir a 6,5 se estressar por qualquer motivo. Você compra um papel de duration de 5 a 10, você pode ter 5, 10, não é que vai perder, mas você vai ter uma marcação a mercado. Se você precisa sair naquele momento, você acaba perdendo aquele dinheiro se você precisa sair. Então, importante sempre separar nesses papéis que tem mais risco, né? Algum risco pré, e sejam cada vez mais... Quando for mais curto, menos risco. Mas se eles forem mais longos, separa aquela parte do dinheiro que você só vai usar por aquele negócio que é totalmente imprevisível. Não estava prevendo usar esse dinheiro, aí tudo bem, aí aconteceu, mas tenta separar uma parte do dinheiro que ela não é coisa do teu dia a dia corrente, não vai pagar a promissória do carro, da casa, ou o gasto corrente dos teus filhos, ou os teus próprios gastos. Então, essas coisas, acho que tem outros instrumentos de renda fixa, como a gente falou. O Tesouro Direto, LFTs, ou o yield da vida, que ele se aproxima para dar o CDI, enfim, com papéis muito menos de liquidez diária, quer dizer, então você tem instrumento que faz mais sentido. Mas eu, sim, concordando contigo, Bruno, eu gosto muito nesse nível de juros, parece muito interessante, sim. É por isso que eu estou na 26. Então para fugir desse risco de marcação a mercado, no pior dos casos, eu carrego ela até o vencimento, mas, obviamente, tem o risco do então, devedor mas 26 a gente está falando de uma coisa relativamente curta, entendeu? Durante, não é tão, entendeu? Eu estou falando de papel de, sei lá, 55, 60, se o cara vai alongar muito, acha 6, isso aí tem um duration alto, né? E aí, se esse negócio vira 6,5, 7,5, o cara às vezes se assusta. A marcação é que o cara precisa sair do dinheiro, o cara tem uma perda expressiva. Então, né, carregar até 26 é uma coisa, ainda mais você que é jovem, garotão aí, mas até mesmo para você, 2060 vai um tempo, né? Então, né, vai ficar aí para teus filhos, teus netos, pode ficar se esse negócio abrir muito. Mas eu concordo contigo sobre a lógica do raciocínio, eu concordo contigo. Alguma molezinha que você vê no mercado ali que está fora do preço, que está dando oportunidade, assim, ou tipo de papel, ou segmento, ou indústria que está dando um spread melhor? Molezinha é fora, né? Pô, você com esse exemplo de molezinha, né? não tem, né? Mas eu acho que todos esses papéis aí, a gente viu esse movimento e faz todo sentido, aquilo que eu estou falando. Esses papéis incentivados, com algum spread ainda sobre os títulos públicos, isso atrai muito mesmo, né? Então a gente viu realmente uma procura grande por esse tipo de papel, né? LCI, qual o yield desse, cara? Debêntures incentivadas. Os papéis de debêntures incentivadas estão operando. A gente tem os fundos lá com spread já de novo baixo, quer dizer, você tem uma procura grande por papel com esses benefícios nesses níveis aí nominal e real, né? Então você tem uma procura grande, né, por papel, e acho que
é uma volta de um fluxo, né? É que agora a gente teve um movimento bom nesse começo de mês, né, de bolsa, até surpreendente vis-à-vis do que aconteceu lá fora, mas a gente já tinha uma dicotomia com lá fora importante, né? Os caras estavam em all-time high e a gente já tinha corrigido, porque acho que a gente já tinha começado esse movimento de aumento de juros antes deles lá fora. Mas eu acho que o que a gente teve nesses últimos meses foi isso, né? Um pouco de saída de FII, de bolsa, dos ativos lá dentro, um pouco de cripto também, para voltar para a renda fixa, né? Começou a ficar... Antigamente tinha aquela regra de bolsa, né, Nishio? Teu pai, que você sempre fala que é um poupador, a regra do 1% ao meu, lá, o famoso, né, exatamente, do 12%. Aí começa a chegar perto disso, a galera gosta, né? Então, eu acho que aquele 1% ao mês, né? A turma gosta, né? Então, acho que é mais ou menos isso. O pessoal também está com alguma visão de que essa inflação vai convergir, né, nos próximos anos e tudo mais. Isso é muito relevante. Se tiver mais a inflação alta, aí você já tem um case um pouco diferente, entendeu? Então, manter o equilíbrio fiscal é super importante. Então, vamos ver. A gente tem um ano eleitoral. Vamos ver o que os candidatos vão falar, vão fazer. É um ano de volatilidade. Então, respondendo aí aquele nosso ouvinte aí, aquele nosso espectador que perguntou, pode ser que esse ano, com essa volatilidade toda lá de fora, Ucrânia e Rússia, eleição daqui a pouco, porque eleição ainda não está muito, né? O Congresso volta agora, né? Daqui a pouco, lá para março, abril, os caras vão ter que falar mais coisa. Pode ser que você tenha muita volatilidade, e aí o teu 5,5% de juro real aí, ô Brunão, de repente vai dar um sustinho aí e tudo mais, e o cara ali no yield ou no pós-fixado lá, na LFT, o cara não vai ter tanto susto, entendeu? Então, é mais ou menos os cenários, né? É sempre importante, né, quando a gente fala de fundos ou fala de plataforma, suitability, cara. O que o cara está disposto a correr, o que ele tem de necessidade, se ele é conservador, se ele é um cara mais moderado, se ele é um cara super arrojado, se ele é um cara super jovem e quer realmente fazer ganho de capital importante. Renda fixa, assim como a renda variável, o Adriano tem mais esse viés, obviamente, que não as cripto, né, que cai 80%, sobe 200% em períodos muito, muito curtos, né? Então, essa volatilidade... Mas quando você vai para papel longo, tem a volatilidade grande, cara. A turma tem essa impressão de que renda fixa, cara, quando você vai para B longo ou prés mais longos, o negócio, né, dá vol grande, cara, entendeu? Se você precisa sair no meio do caminho, dá uma machucada boa. Então, é importante que a pessoa tenha ciência e corrija. A única diferença é que, né, no mercado de ação e no mercado de cripto, você não sabe se vai voltar. Nesse mercado, quando você tem o mark-to-market, mesmo que seja para baixo, se você for carregando ao longo do tempo, se o cara te pagar, você vai receber. Então, isso volta no caso do teu devedor ser um crédito bom. Isso pode acontecer, como aconteceu, por exemplo, em 2020. Você teve aquela confusão, todos os papéis abriram todos para CDI mais 4, CDI mais 5, e geraram uma das maiores oportunidades para mim dos últimos anos. Papéis de utilities, né, de energia, de eletricidade, de água, papéis muito óbvios, né, e que deram uma baita oportunidade ali em 2020, quando você teve aquele movimento lá do Covid, né? Então, você, por outro lado, você também tem bastante oportunidades em momentos desse aí que os papéis abrem por outros motivos, quer seja micro ou macro, você muitas vezes também tem oportunidade de alocação. Slot, eu queria perguntar para você, então, nesse cenário, tudo bem, você tem várias opções aí para vários investidores. Se fosse para escolher uma carteira que você fosse carregar durante 5 anos, olhando agora, o que você colocaria nessa carteira? Então, para tornar mais factível para o cara que está olhando, assim, eu tenho a minha carteira, eu falo depois, tá? Aí, dependendo do que você falar, eu vou passar vergonha ou não. Então, em 5 anos, o que você colocaria nessa cesta para você carregar? Olhando o seu perfil, tá? Não estou olhando o perfil dos outros. Não, então, aquilo que a gente falou, eu gosto muito desses papéis aí que incentivados, né? Quer seja aí, pode ser CRI, pode ser CRA, pode ser debênture incentivada, que tem o benefício, e você já carregar nesse nível de juro real. Concordo contigo, entendeu? Eu acho que é uma papelada. Mas, obviamente, que você pode botar um pouquinho de pós, ter inclusive uma partezinha pequena de pré, mas eu gosto de carregar com um horizonte mais longo. 5 anos nem é um horizonte tão longo, mas um horizonte mais longo, coisas linkadas à inflação. E se você puder ainda mais nesse nível de juro real, que está super interessante, e se você puder agregar ainda o benefício do imposto, aí melhor ainda, né?
Aí você une o útil ao agradável, eu acho a Bela, mas de novo, não é para mexer, né? Não é para mexer e saber fazer uma boa seleção ou delegar para alguém que saiba fazer uma boa seleção de papéis, né? Se você quiser correr um pouco mais de risco, é bem recomendável, mas é bom você, eventualmente, se não sabe fazer análise, delegar para... Né? Às vezes você acha que quer fazer o barato, acaba saindo bem caro. Então, se você tem capacidade de entender, de delegar, faz direto. A nossa plataforma aí, Nishio está me falando que a gente tem uma oportunidade de 500 papéis, né? Para todos os gostos. Mas eu gosto muito desses papéis de inflação e com incentivo e com benefício fiscal. 530 hoje. 530 papéis, tá? Nishio trouxe aí. Mas eu gosto disso aí. Eu teria mais ou menos isso aí. Que eu tenho, inclusive, na carteira, fora os fundos, obviamente, né? Mas eu gosto desses papéis incentivados de bons devedores. Já que eu me comprometi aqui, eu particularmente tenho pós-fixado, então LFT, Tesouro Selic, e eu tinha praticamente só Tesouro Selic, eu fui comprando em TNB, estou tentando fazer um catch-up ali para ficar 50-50. Então, Boa, mais ou menos isso que eu tenho hoje. Aí. Eu também gosto de carregar caixa, sempre preciso, né? Com família e tudo mais, gosto de carregar também. Só que em vez de LFT, eu carrego lá no nosso querido Yield, né? Porque eu faço a gestão. Então, carrego meu caixa lá também, mas acho, claro, importante sempre ter o caixa e ter importância. Que você pediu uma estratégia de 5 anos, que você para carregar lá. Então, eu gosto muito desses papéis incentivados, debêntures incentivadas. Tem um pouco a ver com o perfil. Aí, para caixa, sim. Aí estamos falando disso aí que você falou, LFT, ou high grade, ou yield, aí sim, sem dúvida. Adriano e Nishio, se vocês tiverem mais alguma última pergunta aí para deixar para o professor, agora é a hora. Então, eu acho que daria para ter mais um papo pelo menos de 1 hora aqui sobre acho que professor fixa, eu só sou de Flamengo, cara. Isso aí eu tô puxando o apelido do Nishio, que ele é mais próximo de você, então... Acho que é isso. Não, assim, para mim... sobre as B. Você fica perguntando para mim, ó, eu não sou especialista. Não, mas o Slot já ajudou aí com isso bastante. O ponto para mim é só... assim, eu ainda sigo com a minha teoria de que é bom estar exposto a ter contratos indexados à inflação, né, no longo prazo, que oferecem taxas boas e teoricamente você está protegendo o seu patrimônio, né, por estar indexado à inflação. E eu também sou comprador desses fundos, né, do próprio yield que o Slot faz a gestão aí. Eu acho que dá uma oportunidade de você deixar a gestão desses títulos que podem ser muito rentáveis nas mãos de pessoas que sabem muito bem o que estão fazendo, que olham isso todo dia e que eu acho que é algo que possa alavancar bastante o patrimônio e a carteira de quem tem interesse nesse mercado, né? Sem ser isso, eu também tenho alguns títulos, eu tenho a nossa B26 aí, que a gente fala bastante, e também tem uma boa caixa aí que eu sempre gosto de deixar naquele CDB diário ali, caso apareça alguma oportunidade, tá rendendo aí aqueles 9,70, né? Agora 9,75, então, enfim, é mais ou menos essa maneira que eu penso. Slot, se você quiser fazer alguma crítica, tá super bem-vinda. Não, mas... isso aí. Eu gosto muito, eu falei aí dos fundos, em relação ao fundo, esse gosto também, meu debênture incentivado, fundos que eu gosto muito, tem uma parcela importante também, um é parcialmente redeado, podendo ser, o outro é totalmente redeado, então são fundos que o pessoal, né, dá uma olhada, eles protegem em relação à inflação ao longo do tempo também, então vale a pena olhar e, claro, de novo, olhar o que vale a pena para o teu perfil. Então, Adriano, Bruno, cada um falou o seu perfil muito interessante e é isso mesmo, cada um vai ter uma composição de carteira do que faz sentido para si, do que espera, da idade que você está. Se a gente pegar uma pessoa mais velha que, de repente, não quer correr tanto risco, é isso mesmo. O cara vai ter mais participação em pós mesmo, ele não quer correr o risco, enfim, quer ter aquele dinheiro para o final da vida dele que ele guardou ao longo do tempo. Vai pegar uma pessoa mais jovem, de repente não vai querer, a não ser o mínimo de caixa, não tem família, só aquela necessidade urgente mesmo e quer correr mais riscos e pegar a oportunidade dentro da renda fixa, que, de certa maneira, se assemelham ou sejam mais parecidos com renda variável, onde você possa ter ganhos mais expressivos. E acho que é isso. Estou à disposição de vocês sempre aqui. Obrigado aí pela oportunidade.
estou à disposição aí dos nossos clientes também, toda a nossa equipe, enfim, equipe grande aí que já faz a gestão há muito tempo dos fundos, né? Completando aí 11 anos, né, que a gente faz a gestão desses fundos de crédito e renda fixa com sucesso grande ao longo do tempo. Já pegamos vários mercados, então estamos preparados para mais um ano que promete, né, de certa maneira, ser desafiador, apesar de que o mercado de crédito está operando super bem, né? Está nos spreads ali muito próximo do melhor momento desde ali da crise, então está operando super bem. A gente vê essa guinada das pessoas realmente voltando para a renda fixa. E agradecer aí vocês aí pela oportunidade aí, Brunão, Adriano, professor Nishio, né? Você que é o nosso grande professor aí, boa sorte aí, muito bacana esse trabalho que vocês estão fazendo, estou acompanhando esse Genial Analisa, e vocês aí cada vez mais crescendo, e bacana, acho que, de certa maneira, uma inovação. Vocês falam muito de equity, que é de fato o ponto aí de vocês, 90%, 95%, mas acho que foi uma ideia bacana e trazer essa oportunidade aí para os clientes de vocês, tirar um pouco de dúvida, e estou à disposição aí, se vocês quiserem, em algum momento que eu volte aí, estou à disposição. Perfeito. A Selic chega a quanto, Slot? Então, o professor Zé Márcio ontem falou na nossa reunião que ele está esperando 12,5, né? Estava esperando depois uma gradual mais de 1, mais agora 1,5, 10,75, vai 11,75, depois mais 50 e depois mais 25, morrendo ali no 12,5. O mercado está entre desse 12,5 e 12,75, depende do que você faz a conta ali, mas eu acho até mais para 12,75, mas é por aí, não sei o que também pode ser que tenha de começa a cair quando? Então, alguma coisa ali entre 12,5 e 12,75, acho que é o que o mercado está esperando. E aí começa a desacelerar quando? Ano que vem? Depois da eleição, né? Tem um movimentinho pequenininho, aqueles menos pouquinho em setembro, mas depois da eleição você começa a ter. E aí você vai ter aquilo que a gente falou, né? A necessidade dos candidatos que estão na frente, que hoje seriam na figura do Lula e do Bolsonaro, de mostrar compreensão de que a âncora fiscal é importante, respeito, teste de gastos, enfim. Quanto menos a gente respeitar isso, pior para a taxa de juros. Quanto mais a gente for disciplinado nesse quesito, melhor para a taxa de juros, né? Sobre o aspecto dela poder voltar a cair. Então, quando você tirar esse... E a gente também tem que monitorar esse ano o que vai acontecer nos Estados Unidos, cara. Tem inflação alta, que não foi passageira, quer dizer, a gente teve um movimento agressivo, né? Tanto no fiscal quanto na liquidez, tanto Tesouro quanto Banco Central. Vamos ver o que vai acontecer lá também, que a nave-mãe é sempre importante olhar, né? Então, acho que a gente vai aí, e agora, como sempre, como todo ano tem, né? Você vai, esse ano tem esse negócio aí de Ucrânia, todo ano tem uma confusão que ninguém espera, algum conflito desses aí geopolíticos, sempre tem, né? E aí, né? Em 2020 teve a história do petróleo, confusão lá, Rússia, lá, Saudita, e aí deu uma confusão danada naqueles mercados de energia. Então, isso também não é novidade, não. A gente tem que aí no nosso dia a dia de gestão sempre botar essas coisas assim, imponderáveis, botar aí dentro da possibilidade do que vai acontecer. Mas do que é visível é isso, né? Essa tirada de liquidez nos Estados Unidos e o que a gente vai ouvir dos principais candidatos que tem mais chance aí no que tange aí a parte, né, fiscal, o que eles vão fazer, vão respeitar, o que é a ideia econômica deles, para ver o que vai ter de impacto nas taxas de juros, taxa de câmbio. Certamente isso aí vai ter muito impacto. Com certeza. O Slot, Nishio, Adriano, a gente está chegando aqui no final da live. Primeiro, eu queria agradecer imensamente ao Slot. Com certeza, agora eu te encontrando aqui na Genial, vou endereçar minhas perguntas diretamente para você, ao invés de tentar fazer suposições. E recomendo também para o pessoal que está aqui no chat fazer isso. Por mim, eu te traria aqui muito mais vezes, porque é um conhecimento muito interessante. Eu acho que, além de equity, para o pessoal que gosta de equity, é importante conhecer de renda fixa, porque, como você falou, é um negócio que você não tem como fugir. Você geralmente tem uma parte da carteira, você geralmente está pensando no longo prazo para algum montante que você tem, seja em aposentadoria, seja para algum objetivo específico. Então, acho que a renda fixa sempre se encaixa nesse propósito, pelo menos para mim é dessa forma que se encaixa. Então, eu tenho a perspectiva de ter caixa de curto prazo, dependendo, tem um montante ali que é para o futuro, então para um objetivo que talvez eu nem saiba agora, mas eu guardo ali justamente para carregar. Então, eu acho muito bacana ter esse papo sobre renda fixa, que é um escopo que não necessariamente a gente conhece tanto aqui, então é um conhecimento que agrega demais. Queria te agradecer imensamente por participar, agradecer ao Nishio por ter feito essa ponte, ter trazido aqui o Slot. Professor Slot. Professor Slot, isso aí. Só de Flamengo, só de Flamengo.
Isso aí. E para o pessoal que está assistindo, então não falei no início, para quem curtiu o conteúdo, compartilha, manda para o pessoal que investe em equity, investe em renda Deixa o fixa, like. Deixa o like, se inscreve no canal da Genial. Vi que tem um pessoal de novo que não era inscrito ou não conhecia o canal da Genial, então se inscreve, ativa o sininho, abra sua conta, que o time aqui é fera, como vocês puderam ver. Então é isso aí, muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Acho que o próximo podcast vai ser na terça que vem, então mais ou menos esse horário, ou às 7 ou às 8 da noite, a gente vai definir e a gente posta nas nossas redes sociais. Então é isso aí, muito obrigado, pessoal. Valeu, galera. Valeu, gente. Obrigado, professor. Genial Analisa, nossa nova plataforma de recomendações com as melhores ações do mercado de capitais. Descomplicamos as análises de ações para você aprender como investir melhor o seu dinheiro. Comprar, vender ou manter? Essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma. Existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. Tem as melhores ações na sua carteira, com as recomendações mais assertivas do mercado. Invista com qualidade. Genial Analisa.